Turma dos nonos anos, nós não vamos ter aula devido ao feriado, e por isso a gente vai fazer um resumo deste assunto que já foi dado aula, mas nós não tivemos oportunidade de discutir melhor pessoalmente. Então vamos tentar fazer um resumo do assunto. Hoje falamos sobre eletricidade, tá? Então, algo bem superficial, só uma noção para vocês poderem entender um pouco de alguns fenômenos elétricos. Tá? Então, primeiro, um comentário aqui rápido do que vem a ser eletricidade. Parte da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas. Aí você diz, bom, isso está em grego ou em alemão, por quê? O que está querendo dizer com isso? Fenômenos relacionados às cargas elétricas. Bom, vamos tentar com calma entender isso. Bem, primeiro, o que vem a ser carga elétrica? Aqui uma definição, você pode encontrar outras por aí, não tem problema, mas é uma definição. Carga elétrica. Um corpo é dito eletrizado quando ele apresenta uma diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Bom, aí você, poxa, Barreto, isso aqui é aula de química? Agora é química, é? Bem, é física ou química, na verdade. Uma relação entre duas ciências aqui, elas se encontram aqui. Bem, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de carga elétrica da seguinte maneira. Primeiro, um modelo rudimentar de Bohr é um dos primeiros modelos que os cientistas acreditavam que o átomo tinha esse modelo aqui. Eu vou usar esse modelo de Bohr para facilitar o raciocínio, certo? Então, você estudou em química o quê? Que o átomo ele era formado pelo núcleo bastante pesado. Nesse núcleo havia nêutrons e prótons. Os nêutrons não têm carga elétrica nenhuma, influência elétrica nenhuma, só tem massa. O que vai determinar mais a massa do átomo, a massa atômica, os nêutrons e os prótons. É tanto que é 1840 vezes mais pesado que os elétrons. Então, no núcleo parados estão os nêutrons e os prótons, parados ali no núcleo. E em volta, em órbitas circulares, que é o modelo de Bohr, em órbitas circulares estão os elétrons com cargas negativas, girando em altas velocidades aqui em torno do núcleo. Ok? Aí você poderia ficar imaginando, poxa, os elétrons são negativos e os prótons são positivos. Por quê? Nós sabemos que há uma atração entre os negativos e positivos. Por que então esse elétron não cai aqui sobre o núcleo? Bem, essa pergunta é respondida no seguinte aspecto. Essa velocidade é que mantém o átomo em equilíbrio, porque existe, no caso, a força de atração aqui, mas essa velocidade cria uma força centrífuga. Deixa eu explicar a você melhor. Por exemplo, a máquina de lavar. A sua mãe, ou quem vai colocar roupa, a máquina começa a funcionar, lavar. Por fim, ela tira toda a água e começa a centrifugar. Centrifugar, a máquina gira em alta velocidade, ela é capaz de voar do chão em alta velocidade. Ela joga todas as roupas contra a cuba da máquina, a superfície, a parede da máquina por dentro, espremendo a roupa. A velocidade faz com que essa roupa seja jogada contra as paredes da cuba e vai espremendo a roupa. E quando você tira a roupa da máquina, está quase seca. É incrível. Mas chama-se força centrífuga. Mesmo ocorre quando você está no carro e o motorista faz uma curva, você é lançado para o lado. Você sente uma força empurrando você na curva. Chama-se força centrífuga ou centrípeta. Aqui no caso, é uma força centrífuga, porque a carga elétrica negativa tenderia a se encontrar a negativa e a positiva se atraem, há uma atração. Mas por que não cai? Porque essa rotação em alta velocidade gera uma força centrífuga, uma força para fora. Essa força de atração para dentro e a para fora se equilibram
e aí são mantidas as órbitas, ok? Bom, isso aqui não caberia um estudo mais aprofundado agora, porque estamos iniciando ainda. Mas aqui é o modelo de Bohr. Bohr acreditava num núcleo pesado, contendo nêutrons e prótons, os prótons positivos, e em volta, em alta velocidade, estavam os elétrons girando, os elétrons uma massa muito pequena, muito inferior à dos prótons. Mas a carga elétrica de ambos é positiva, a carga do próton igual à carga do elétron. Então, isso aqui é um átomo. Mas, imagine, se por algum motivo, e esse motivo existe, se algum motivo um elétron desse é arrancado, veja, olha esse desenho, esse elétron estava na órbita, e por alguma razão você fornece energia, por atrito ou alguma forma de energia, esse elétron se liberta dessa órbita, ele se liberta, porque você fornece luz, fornece energia, aí ele se liberta, torna-se um elétron livre. Esse elétron livre é que vai formar a corrente elétrica. Os elétrons livres vão formar a corrente elétrica. Aí, veja bem, esse elétron se liberta nos materiais condutores, nos metais, por exemplo, alumínio, ferro, ouro, prata, cobre. Então, quando você fornece uma pequena quantidade de calor, para esse elétron, ele foge, ele é arrancado da última camada. Ele é arrancado. Aí torna-se um elétron livre. Agora, na borracha, nos isolantes, borracha, papel, madeira, esse elétron da última camada, ele é fortemente preso. Você não consegue arrancar esse elétron com facilidade. Nos metais, nos condutores, os elétrons da última camada são fracamente ligados e qualquer aumento de temperatura, por exemplo, faz com que esse elétron que estava aqui, ó, ele se liberte. Aí chamamos isso de elétron livre, tá? Aí quando há uma libertação do elétron, aí fica faltando um elétron. Então, tem mais próton do que elétron. Aí a carga é positiva. Quando você perde elétron, a carga fica positiva. Vamos comentar isso daqui a pouquinho, tá? Bem, agora, o que é carga elementar? Precisamos ver que o elétron tem uma carga elementar. O próton tem a mesma carga, só que positivo, o elétron negativo. Veja bem, a carga elétrica do elétron é igual à carga elétrica do próton. Porém, tem sinais opostos. Fazendo um resumo aqui. O elétron, a carga dele é menos E de elementar. Então, carga elementar, nos livros, em geral, é chamada de Ezinho. Carga elementar. O próton tem a mesma carga, mais eles têm a mesma carga. Só que um é mais, um é mais, um é menos. E o nêutron não tem nenhuma carga, a carga é zero. Aí você poderia perguntar, mas que carga elementar é essa, Barreto? Bem, um cientista inglês chamado Charles Coulomb, ele fez um experimento lá e determinou esse valor. É 1.6 10 a menos 19. Lembra da notação científica? Agora você vê para que serve. A carga elementar é 1.6 10 a menos 19 coulombs. Então, essa aqui, se você quiser saber, é a carga de um elétron. Muito pequena, 10 a menos 19. Muito pequena, muito pequena, muito pequena. Só vai haver uma descarga mais intensa quando você tem muitos elétrons. Um elétron só tem uma carga muito pequena, imperceptível quase. Bem, mas carga elementar, o valor é 1.6 10 a menos 19 coulombs. Um elétron tem carga menos um próton carga mais Então, estou dizendo que um elétron tem carga menos um próton tem carga mais um nêutron não tem carga nenhuma. Ele é nêutron, a carga é zero. E a carga elementar, ela vale 1.6 10 a menos 19 coulombs. Isso aí que você não vai ter como medir, porque foi feito um experimento em laboratório para medir com a balança lá de Cavendish, e conseguiram medir essa constante aqui, ok? Bem, pessoal, vamos ver agora o seguinte. Uma coisa muito interessante que os cientistas perceberam e utilizam isso para
a nossa prática, para o nosso conforto, por exemplo, os aparelhos elétricos que nós temos em nossas casas, basicamente tem esse funcionamento aqui. A base é justamente essa. Veja bem, nos metais, os metais são condutores em geral. Os elétrons da última camada daquele desenho que eu mostrei a vocês estão fracamente ligados ao núcleo. Ora, se os elétrons da última camada, veja aquele modelo de Bohr que eu mostrei, os elétrons da última camada tem o núcleo e tem as camadas. Então, aqueles elétrons das últimas camadas, eles estão fracamente ligados ao núcleo, porque nos metais isso ocorre. Nos metais, se fosse borracha, não. No caso da borracha, plástico, madeira, nos isolantes, os elétrons das últimas camadas são fortemente ligados ao átomo, mas nos metais não. Então, nos metais, os elétrons da última camada dos átomos são fracamente ligados ao núcleo. Na temperatura ambiente, podemos ter nos metais elétrons livres. Então, isso aqui é maravilhoso. Veja bem, aqui eu tenho um aspecto, uma figura, mostrando um pedaço de um fio, digamos de alumínio. Aqui é um metal. Aqui é um exemplo de um objeto metálico. A temperatura ambiente, digamos 30 graus, 27 graus. Vamos dizer que aqui a temperatura seja 27 graus. 27 graus de temperatura. Então, na temperatura ambiente, você tem aqueles elétrons das últimas camadas ficam livres. Então, eles ficam se movendo desorganizadamente dentro do metal. Qualquer metal que você pegue na sua casa tem elétrons livres. Mas aí por que não leva o choque, Barreto? Porque aqueles elétrons estão desorganizados, estão cada um movendo-se para o seu lado. Então é como se fosse uma multidão, numa festa, cada um conversa, cada um vai para um lado, tal. Não há uma organização. Então são os elétrons movendo-se, chama-se randomicamente, movendo-se desordenadamente no material. Bem, aí os cientistas pegam isso e organizam, de alguma forma eles conseguem organizar isso. Se você pega agora aquele fio, o fio condutor, e de alguma forma você organiza os elétrons que estavam na maior bagunça, cada um indo para o seu lado, e você organiza os elétrons, todos eles se movendo numa única direção. Agora sim, você pode levar um choque agora, uma descarga elétrica agora, porque se os elétrons estão se movendo numa mesma direção, nós temos o que chamamos de corrente elétrica. Os elétrons, todos eles se movendo-se na mesma direção, todo mundo na filinha aqui, ó, se movendo. Os elétrons que estavam livres, na maior bagunça, agora eles se movem ordenadamente no condutor. Então, elétrons se movendo organizadamente no metal. Então, se esses elétrons estão se movendo organizadamente, aqui está uma bagunça, mas já, por algum motivo a gente conseguiu colocar a ordem na casa. Então, elétrons movendo-se organizadamente no metal, chama-se corrente elétrica. Então, isso é corrente elétrica, pessoal. Corrente elétrica, onde nós queríamos chegar. Eu preparei um vídeo, mas no tempo do caderno ainda, um videozinho sobre isso. Depois eu vou ver reenviar para vocês esses vídeos, para vocês estudarem novamente. Mas isso é corrente elétrica. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Eu tenho um metal, um fio de cobre, um fio de alumínio, de zinco, de aço, enfim. Eu falo que no texto que fala que nos metais, de modo geral, no cobre, os elétrons estão livres. Mas a liberdade significa que você pode ir para o canto que você quiser.
elétrons livres, então você pode se mover para qualquer um dos lugares, tá certo? Qualquer canto. Mas, desordenadamente. Mas se você arranjar um jeito, um jeito de colocar os elétrons em ordem, elétrons se movendo organizadamente no metal, chama-se corrente elétrica. Aí você leva um choque. Se você botar seu dedinho aqui, você vai levar um choque. Aí você, curioso, fica perguntando, como é que eu consigo colocar esses elétrons em ordem? Agora sim, vamos falar sobre o circuito elétrico. Que esse movimento, para ter esse movimento, temos que ter um circuito fechado para que haja esse movimento de elétrons, tá? Bem, pessoal, antes vou falar sobre condutores e isolantes. Hoje em dia, toda a tecnologia que vocês têm, só existe a informática, computadores, celulares, só existem por causa de uma coisa chamada semicondutores. Nós não iremos estudar isso. Vamos só ver os condutores e os isolantes, que é a base. Se você quer estudar mais um pouco aprofundadamente, quer ser um técnico em eletrônico, engenheiro elétrico, aí você vai estudar os semicondutores. Por exemplo, o germânio e o silício. Inclusive, os americanos têm lá um local que chama-se Vale do Silício, do silício, porque silício na verdade é areia, areia do chão, areia de terra. Então, com aquele germânio e silício, descobriu-se que eram elementos semicondutores. E os semicondutores são usados, por exemplo, no caso, antigamente, os diodos e os transistores, que são as primeiras ideias. Hoje em dia tem os integrados. Mas os condutores, geralmente, são os metais, pessoal. Os condutores, por exemplo, fácil, no caso aqui, nós temos fácil deslocamento de elétrons. Os elétrons se deslocam com maior facilidade. E aqui, dificuldade para movimento dos elétrons. Então, aí cada material tem sua importância, né? Você precisa dos condutores e precisa dos isolantes também. Um eletricista não vai subir num poste de alta tensão de qualquer jeito, ele precisa dos isolantes, as luvas, os equipamentos de proteção. Então é importante você vai tocar uma guitarra, você vai fazer alguma coisa, está com o chinelo bem calçado, porque vai evitar a passagem de corrente elétrica pelo seu corpo. Enfim, mas os condutores são usados para a construção dos fios, por exemplo. No caso, os condutores que eu falo, eu posso ter o ferro, eu posso ter aço, eu posso ter alumínio, eu posso ter cobre. Então, principalmente alumínio e cobre, os fios das nossas casas, o fio de residência são de cobre. Tem as bitolas e tal, mas são de cobre. Os fios de alta tensão na rua são de alumínio com alma de aço. Então é como se fosse um fio de aço no meio e entretecido como se fosse uma corda entretecido com alumínio. Então são fios de alta tensão. Mas os condutores são ferro, aço, alumínio, os metais de um modo geral. Os isolantes podem ser, por exemplo, a borracha, plástico, madeira seca, madeira molhada não, papel e outros. Então estou dando alguns exemplos. Aí, como é que eu sei que são condutores e quando eu sei que são isolantes? Os condutores, eles apresentam fácil deslocamento de elétrons. Os elétrons se deslocam tranquilamente. É uma festa para o deslocamento dos elétrons. Os isolantes já têm uma dificuldade enorme para os elétrons se movimentarem. Então, são feitos para barrarem a corrente, a passagem de corrente. E os condutores para facilitarem a passagem de corrente. Mas ainda há uma dúvida da parte anterior,
Como é que os elétrons se deslocam? Por que eles se deslocam? Então vamos ver agora os circuitos elétricos, daqui a pouquinho.